Fala pessoal, chegando aqui para mais um vídeo no Seleção com Samuel. Mais uma notícia ruim na seleção brasileira. Dessa vez o lateral esquerdo Guilherme Arana, que vinha sendo titular nos últimos jogos da seleção brasileira, foi cortado e o Dorival Júnior já anunciou o substituto. No vídeo de hoje vou falar sobre o jogador que foi escolhido para o lugar do Guilherme Arana, se faz sentido, quais eram as outras opções, o impacto da ausência do Guilherme Arana e mais. Então, se você não é inscrito, já deixa aqui sua inscrição para você receber mais conteúdos da seleção brasileira e deixe seu like também para ajudar o meu vídeo a chegar a mais pessoas aqui no YouTube. Bom, sem mais delongas, o Arana sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no jogo entre Atlético e Vasco pela Copa do Brasil. Inclusive, ele fez um golaço na gaveta do Léo Jardim, atuando em uma função diferente, como o meia, jogou muito, deu assistência para o Paulinho fazer o segundo gol. Vinha numa fase muito boa o Guilherme Arana e, infelizmente, então, para a seleção brasileira, a gente perde o nosso lateral titular, que querendo ou não, vinha sendo o nosso melhor lateral, é o nosso melhor lateral brasileiro em atividade, na minha opinião. Se você não considerar o Samuel Lino, que é mais um meia, um ponto esquerda, eu acho que o Arana, de fato, vinha merecendo as convocações. Não vinha agradando na seleção brasileira, isso é fato. Deve muito ainda na seleção. Não encaixou com o Vinícius Júnior, já falei sobre isso em outros vídeos. Não acho que o Arana será nosso lateral na Copa de 2026, mas em um contexto que o Brasil ainda está procurando um time, está montando os jogadores titulares, o Dorival ainda não encontrou essas peças, acho que faz muita falta, ainda mais por a gente não ter um outro lateral de muita confiança. E aí eu chego no lateral escolhido pelo Dorival Júnior, que foi o Alex Telles, do Botafogo, ex-Manchester United, Sevilha, estava no Al Nassr até o final da última temporada lá na Arábia, né, no time do Cristiano Ronaldo, voltou ao Botafogo, disputou só 5 jogos, e aí, sinceramente, eu não assisti ainda o Alex Telles pelo Botafogo, então eu não posso sequer opinar pelo desempenho dele no Botafogo. Eu posso opinar pelo que eu já vi dele, propriamente, mesmo na seleção brasileira, e alguns números aqui, por exemplo, no Al Nassr, ele teve até bons números, 3 gols e 6 assistências em 40 jogos na última temporada. Ele tem 31 anos, acho que foi uma escolha muito por experiência, né? O Dorival opta pela experiência do Alex Telles ali para convocar ele. Então, para não ter dois laterais que provavelmente não tem tanta bagagem de seleção brasileira, chamou o Alex Telles. Imagino até que ele pudesse convocar o Alexandro, se o Alexandro não tivesse sentido uma pequena lesão também lá no Flamengo. Mas assim, eu acho que é mais do mesmo, sabe, cara? Eu acho que elogiei o Dorival por ter convocado o Abner, que foi até alvo de muitas críticas, porque ele fugiu do óbvio, apostou num lateral que, beleza, também não é o cara que vai resolver nosso problema na lateral esquerda, mas ao menos fugiu do óbvio. Eu acho que o Abner foi um bom nome nesse sentido. Já o Alex Telles me decepciona um pouquinho, esperava mais do Dorival nesse sentido. Por exemplo, acho que ele poderia ser um pouco mais ousado. Já que a lateral esquerda é um problema, por que não jogar com o Beraldo por ali, um zagueiro mais construtor, libera o Wanderson na lateral direita, sabe? E convoca o Murilo, por exemplo, já que a gente tem um zagueiro confiável nesse sentido. O Beraldo vem jogando como lateral esquerdo no PSG, ao invés de ter o Danilo na base do lateral direito, deixa o Beraldo, e aí você libera o Vinícius Júnior, libera um pouco mais os volantes também. Acho que faria mais sentido você convocar o Murilo. A outra opção também seria o Samuel Lino. Aqui, vale uma explicação. No meu vídeo, que eu falei sobre os convocados que eu gostaria de ver na seleção brasileira, eu coloquei o Samuel Lino mediante ao Dorival testar um esquema com 3 zagueiros. Como eu acho que ele não vai fazer isso, ok não convocar o Samuel Lino. Para convocar o Samuel Lino como lateral esquerdo, não acho que faz sentido, não é a posição dele, é um jogador muito mais ofensivo do que propriamente um lateral esquerdo. Então, eu entendo a não convocação do Samuel Lino se ele não pensa nem em testar a formação com 3 zagueiros. Outra opção também, que seria um pouco mais ousada, convocar o Ian Couto para jogar na lateral direita e puxar o Wanderson para a esquerda. Ele jogou assim no Mônaco, não é a posição dele de origem, claro, mas jogou bem no Mônaco nessa função. Falando em Mônaco, tinha o Caio Henrique, que já tá começando a retomar a titularidade, tá começando a jogar bem de novo, é o cara da bola parada do Mônaco. Acho que se não foi nessa, na próxima ele já deve voltar para a seleção brasileira. Para quem não sabe, o Caio Henrique sofreu uma grave lesão na temporada passada, ficou muito tempo afastado. Acho que é questão de tempo para ele retornar. Talvez o Dorival entendeu que não fosse esse momento, ok, mas eu acho que seria a minha escolha. Pelo que eu já vi, no momento da convocação, acho que o Caio Henrique ainda estava retornando. Agora, acho que já jogou mais 2, 3 jogos, vem retomando o bom desempenho. Já pode ser um nome aí pra gente ficar de olho. Seria a minha opção, pensando bem. Ou então o Murilo.
Acho que, na verdade, eu iria de Murilo com essa opção de puxar o Beraldo para a lateral esquerda, porque o Caio Henrique eu também esperaria mais um pouco. E as outras duas opções, o Carlos Augusto, da Inter de Milão, que é um reserva, mas é um reserva que tem entrado frequentemente, é um perfil um pouco diferente do Alex Telles, por exemplo, um cara um pouco mais defensivo, que está acostumado a jogar numa linha de 3 zagueiros, então pode ser isso, pode ser que ele é reserva, também não é uma opção... A lateral esquerda como um todo é uma posição muito carente da seleção brasileira, o Dorival tem testado diferentes jogadores e não foi diferente dessa vez, mas é apostar um pouco mais no mesmo, né? A gente sabe o que o Alex Telles já entrega. E um questionamento também sobre a convocação do Alex Telles. Por que não convocou ele quando estava no Al Nassr, né? Eu acho que isso veio na cabeça de muitas pessoas. Pô, é só voltar pro Brasil então que é convocado? Mas naquele momento o Wendel tava bem e o Alex Telles estava mal. Assim, sabe? Na minha cabeça não faz muito sentido. Falar nisso, a outra opção também, o Wendel, só que o Wendel é reserva do Porto nessa temporada. Tem jogado pouquíssimo, então não faria sentido você convocar ele. E para fechar a lista, o Renan Lodge, do Al Hilal, que tem sido titular, jogado razoavelmente bem. Acho que ele se queimou muito aqui no Brasil com aquela questão da vacina, não vou entrar nesse mérito, mas acho que é um cara pra gente ficar de olho também. Não são nomes que me enchem os olhos, sinceramente. E eu acho que o Dorival surpreende, porque, ao meu ver, o ciclo do Alex Telles já tinha acabado na seleção brasileira. Tinha outros nomes disponíveis, como eu citei aqui. Acho que poderia ter sido um pouco mais ousado nesse sentido. Acho que apostar em Alex Telles é um pouco mais do mesmo, sabe? Enfim, quero saber a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários. Vocês convocariam quem para a vaga do Guilherme Arana e qual o impacto da ausência dele? Ou se é que vocês acham que tem algum tipo de impacto, já que ele não vinha jogando tão bem assim na seleção brasileira. Fico por aqui, um abraço e até a próxima.